Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, o nosso encontro todas as quintas-feiras aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Já de início eu peço para você deixar o seu likezinho, se estiver gostando desse vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe no Facebook com seus amigos. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a mãe do Bruno e da Beatriz, a assistente social Rosemary Cândido. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Júlio. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Eu que agradeço você ter se disponibilizado nesta noite, de ter vindo aqui, para enriquecer e ajudar o nosso canal com bate-papo e a gente conhecer mais uma pessoa da nossa sociedade que faz parte do nosso dia a dia. Hoje a Rosemary é coordenadora do CAPS aqui em Lauro Miller, é isso? Sim, hoje eu sou assistente social por formação, estou na prefeitura há 20 anos e sou coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial CAPS de Lauro Miller. Muito bem. Rosemary, vamos começar lá falando das raízes. Natural do quilômetro 10, distrito do Guatá, quase no pé da Serra do Rio do Rastro. Conta um pouquinho aí, quem são seus pais, a sua família, o início de tudo. Trabalhou também na área rural ou desde pequena já estava na área urbana? Não, a minha história ela começa no quilômetro 10. Eu fui uma das últimas filhas de 10 filhos que nasceu em casa. Eu não nasci em unidade hospitalar. Minha mãe teve 6 filhos em casa, dentre os 10. Fui criada na roça, realmente conheci o que era trabalho infantil. Estudei, tive o privilégio e a oportunidade de estudar. Uma das coisas que os meus pais sempre se preocuparam é que a gente tivesse estudo, que a gente estudasse, uma formação. Trabalhamos na roça de fumo, na agricultura, agricultura familiar. E tive a oportunidade de estudar na escola isolada naquele tempo, uma escola multisseriada no Rio Apertado, onde foi as minhas séries iniciais. Depois eu vim estudar no Guatá, na Escola Estadual Engenheiro Hernani Cotrim, onde eu fiz o ensino fundamental. E mais tarde, quando eu terminei o ensino médio, eu vim para o Walter Holthausen, onde eu me formei em técnico em contabilidade. Bom, já nesse período aí, quando eu ajudava os pais, você falou com muita ênfase sobre o trabalho infantil. Mas nada assim que possa ter me prejudicado, ou você acha que como assistente social, numa área social em que está relacionado todas as áreas, como conselho tutelar, como todos os órgãos de proteção, você acha que criança de maneira alguma, ou você acredita que criança de maneira alguma possa ajudar os pais em casa ou fazer esse tipo de trabalho? Falando da minha história, Júlio, eu conheci o trabalho infantil, assim como muitas pessoas da minha época que trabalhavam na agricultura, trabalhavam na roça, então conheceram o trabalho infantil. Não que isso viesse prejudicar, eu acho que isso enriqueceu e formou boas pessoas, bons cidadãos. Hoje, quando eu entrei na prefeitura, em 2000, que eu comecei a trabalhar com o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, uma das coisas que me surpreendeu enquanto profissional é que o município ele havia aderido a um programa, só que a maioria das crianças não eram crianças do trabalho infantil. Eram crianças que viviam em situação vulnerável, mas que nunca trabalhavam, Tinham as suas atividades domésticas, mas não chegava a ser a questão do trabalho infantil que pudesse estar exposta a uma criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a erradicação do trabalho infantil e de criança não deve estar exposta a trabalho de risco, insalubre. Mas não que ela não possa trabalhar. Eu acho que um dos valores que a família deve passar hoje para a criança é esses ensinamentos desde a infância. Não do trabalho insalubre, penoso, mas de que a criança deve aprender sim as atividades domésticas, que isso é que vai formar um cidadão. E aprender a ter responsabilidade desde cedo. Sim. Nessa época, quando você estava lá, tanto no Rio Apertado, como depois mais tarde no Hernani, já sonhava em trabalhar na área social? Não, ainda era muito cedo, Eu gostaria sim realmente de fazer uma faculdade, ainda não tinha decidido o que eu iria fazer. O que realmente foi a minha decisão de tornar-me assistente social, fazer serviço social, depois da minha formação de 94 em técnico em contabilidade, quando eu visitei uma instituição, que
que foi a Casa de Saúde Rio Maina, onde eu conheci o trabalho de saúde mental e que eu vi que enquanto assistente social eu poderia fazer um diferencial na sociedade. Certo. Naquela época ainda não existiam esses programas de governo como CAPES e assistência ligada, né? Isso já é um pouco mais... A assistência social ela é de 93, né? Então é uma política nova. Nós em 2014 que a gente instituiu ela como política pública em termos de sistema único. Então lá ainda tinha a visão de que assistente social era aquela pessoa que ajudava, né? Não que garantia políticas de direito, mas a pessoa que ajudava o próximo, que fazia benevolência, que fazia parte assistencial, de benefícios. Mas era uma pessoa, eu via como uma responsabilidade de alguém que poderia transformar algo na sociedade. E depois você veio fazer então o segundo grau aqui em Lauro Miller. Na tua formação no ensino médio, em que área ali no Walter? Eu me formei em técnico de contabilidade em 94, não atuei na área. Assim que eu concluí o ensino médio, eu fui morar em Joinville. Lá em Joinville, fui morar com a minha irmã. Foi o meu primeiro trabalho, fui trabalhar na empresas de correios, onde eu conheci uma cidade grande, então uma menina do interior que se muda para uma cidade, então uma realidade totalmente diferente. Trabalhei 1 ano na empresas de correio como estagiária, fiz o vestibular, passei e acabei voltando então para Tubarão, onde eu morei 2 anos. E os outros 2 anos eu retornei para Lauro Miller, onde a gente já tinha mais acesso ao transporte para a faculdade. Foi um período muito difícil, né, a conclusão da faculdade. Assim, hoje o ensino superior, a gente tem várias bolsas, tem acesso, transporte. Então na época da minha formação isso foi muito difícil, assim, muito custoso financeiramente. Eu vim de uma família humilde, uma família pobre, que era assalariada, que trabalhava na roça. Meu pai era mineiro, meus irmãos trabalhavam na agricultura. Então, com muito custo, a gente conseguiu realmente fazer a formação. Hoje a gente tem outras oportunidades, né, outras bolsas. Então, na minha época que eu entrei na faculdade, a gente não tinha tantas oportunidades como temos agora. Hoje você acredita que não estuda quem não quer ou ainda tem muito entrave deixando muita gente fora da escola? Eu penso que hoje tem várias possibilidades para aquela pessoa que tem interesse numa formação, né? Numa formação e se profissionalizar, em fazer um diferencial na sociedade. A gente tem várias universidades hoje, não só da promoção do ensino presencial, como do ensino à distância. Não sou contrária a isso, mas eu acredito que tudo isso depende de cada indivíduo, do que ele quer se tornar enquanto profissional. Ô Mary, e lá em 99 a tua turma se formou, você é da turma de 1999 da Unisul. Eram muitos alunos, todos de assistência social? Então, nós nos formamos em 32 assistentes sociais, hoje todas estão exercendo a função. Da minha turma eu tenho uma colega que trabalhou no município, que é a Marisa de Moura, que formou junto comigo, e as outras na região de Tubarão, Criciúma, mas mais próximo seria a Marisa, que é de Orleans. E naquela época, quando você estava fazendo a faculdade, já existia essas reservas de cotas, né, para negros, para outras etnias e tudo mais, ou não existia? O que você pensa sobre isso, né? Então, na minha época, a única atividade de inclusão que tinha para a universidade era a bolsa do artigo 170, que a gente poderia ganhar até 30%, né, de uma bolsa. Porém, era muito concorrido, então exigia uma série de documentações, a renda tinha que realmente ser baixa renda para conseguir acesso. Com relação às cotas, nessa época ainda não tinha. Eu não sou contrário, eu acho que a oportunidade ela tem que ser dada a todos, né? Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem uma miscigenação muito grande, a oportunidade tem que ser dada para todas as pessoas. E independente de cor, de raça, o ser humano, de um modo geral, tem que ser visto igualitariamente. Sim. Bom, então voltando agora para a sua atividade que você exerce, a assistência social. Eu sou do tempo em que a assistência social era feita pelo prefeito e sua equipe, e muitas vezes essa fila de assistência era no gabinete, na porta do prefeito, pedindo ajuda para isso, ajuda para aquilo, ajuda para aquilo. Hoje, como é que você vê a assistência social do nosso município, independente de quem esteja com a pasta, independente de quem esteja no poder?
Ou seja, em qualquer município, não só no nosso. Então, Júlio, embora a gente tenha uma lei já, que é a LOAS de 1993, a política de assistência social ela teve um avanço muito grande em 2004, quando ela foi instituída como Sistema Único de Assistência Social. O que a gente diz é um modelo copiado do SUS, que é o SUAS. Quando se transformou em política pública, aí realmente começou-se a pensar a política de assistência social como política de direito. Se hoje a gente perguntar para as pessoas do senso comum o que faz uma assistente social, o que é assistência social, as pessoas vão se reportar a questão de quem dá a cesta básica, quem dá alguma coisa. Isso a gente pode dizer que ele antecede a 1993, quando se tratava na questão do primeiro-damismo, a questão da ação de dar as cestas básicas, da ajuda comunitária, feita pelas igrejas, feitas pelas pessoas da sociedade. E assistência social não é isso. Ela vai dar, ela vai garantir o direito, ela vai garantir benefícios numa lógica de direito. Então, enquanto Sistema Único de Assistência Social, hoje a gente tem ela como política pública de saúde, de educação. Então, ela é uma política pública. Portanto, ela ainda não é executada como deveria ser. Como assim? Poderíamos apresentar. Hoje a gente tem dentro do município o Sistema Único de Saúde, o SUS. Se a gente fizer um parâmetro, a gente tem 6 unidades de saúde, uma unidade central, que é a secretaria, um hospital e um serviço especializado. Paralelo à Secretaria de Saúde, isso para atender a população de 15 mil habitantes de Lauro Miller. Paralelo ao SUAS, que é a Secretaria de Assistência Social, a gente tem um equipamento que é o CRAS, um equipamento que é o CREAS e uma secretaria que é o órgão gestor. Então, assim, a gente tem mais de 200 funcionários na saúde, enquanto na assistência a gente tem em torno de 15. Então, a gente não vai dar conta do número de vulnerabilidades. Enquanto não se entender a política de assistência social como política pública de direito. Aí poderíamos perguntar, então, o que faz um assistente social? Ele garante o direito do indivíduo. Essa é a nossa função primordial enquanto assistente social. É garantir aquilo que está lá na Constituição. E o que está na Constituição? Que o indivíduo tem direito à saúde, direito à alimentação. Hoje, enquanto assistente social, eu diria para todos os governantes e políticos que a política de assistência social deveria ser a política de maior importância. Por quê? Porque quem não tem alimentação não vai ter saúde, não vai conseguir estudar. Quem não tem uma casa não vai conseguir ter qualidade de vida. Então, para mim, ela é a política primordial. Ela é a política que deve ter mais prioridade num plano de governo. E ela não é vista dessa forma. Mas ela é preconizada lá na esfera federal como uma obrigatoriedade, inclusive para ter o SUS no município, tem que ter o SUS, né? Hoje o governo federal garante que tem esse pé de igualdade, né? A gente tem dentro da política de assistência o que a gente chama do tripé da Seguridade Social. Assistência, previdência e saúde. Portanto, são políticas diferenciadas. A gente tem financiamentos diferenciados. A política de saúde, ela é um órgão gestor que ela está diferenciada da política de assistência social, tanto que ela tem secretarias e departamentos diferenciados. Portanto, os municípios, para ter a política de assistência social, para ter os recursos estaduais e federais, eles têm que ter instalado dentro do município todos esses equipamentos que garantam o direito do cidadão. E fala um pouquinho do CAPS. O CAPS, me ajuda aí com a sigla, Centro de Atenção Psicossocial. Psicossocial. Qual a função do CAPS nesse conglomerado de siglas que você citou anteriormente? Então, o CAPS está dentro da esfera da política de saúde. Né? Ele é um centro especializado de atendimento para pacientes com transtornos mentais graves, severos e persistentes. Que seriam os pacientes com transtornos de humor, esquizofrenia, bipolaridade, transtornos decorrentes ao uso de substâncias psicoativas. Aquele paciente que a sociedade rotulou com termos chamados de louco. Né? E por muitos anos a gente ouviu. A própria Casa de Saúde Rio Mânia, a gente tem uma história, né, em que manda para o Rio Mânia o paciente que é louco. Eu preciso retirar da sociedade.
Então se criou um estigma muito grande. Então os centros de atenção psicossocial, eles vieram para a gente quebrar esse estigma de que o paciente com transtorno mental, ele não tenha que ficar numa unidade hospitalar, ele não tenha que ficar isolado da sociedade. E o CAPS faz justamente esse trabalho, que é o trabalho de reinserção social. Existe cura para a doença mental? Não. O paciente que é esquizofrênico, que ele desencadeou um transtorno de esquizofrenia, tem cura para isso? Não. Mas nós conseguimos estabilizar o quadro de saúde dele e inseri-lo ele socialmente. Ele vai ter uma vida normal como qualquer cidadão. Tem uma fala do Lulu Santos que ele diz que louco é aquele que diz a verdade, louco é aquele que é capaz de expressar a sua felicidade. Então, dentro do CAPS, a gente não trabalha a loucura, a gente trabalha as diferenças, a gente trabalha as limitações, as dificuldades. E o nosso maior desafio é fazer com que a sociedade entenda que esses pacientes com transtornos mentais, eles têm direito igual como qualquer cidadão dentro da sociedade. Hoje, o município de Valdomiro tem muitos pacientes com vocês ali no CAPS? Então, hoje nós temos cadastrados 66 pacientes em terapias intensivas e semi-intensivas. O que é isso? São pacientes que frequentam o CAPS durante os 5 dias das semanas, em períodos integrais ou meio períodos, e que participam de atividades de psicoterapia. Nós temos uma equipe, que atende hoje dentro do CAPS, e essa equipe trabalha durante toda essa semana com esses pacientes, e uma vez por mês a gente também trabalha com a família. Porque se para nós que somos profissionais com formação para trabalhar com a doença mental, nós temos dificuldade, porque o ser humano, a gente nunca sabe como funciona o processo da mente dele, imagina para a família. Então a família apresenta uma dificuldade muito grande em lidar com isso. E muitas vezes quando ela nos procura, principalmente para as internações, a gente vê que ela quer ter um alívio, um descanso com relação a isso. Hoje nós temos no município um índice muito grande de internações ligado à questão do uso abusivo de substâncias psicoativas, de drogas. Um número bem expressivo de adolescentes. E aí eu poderia dizer, tem muitos que não chegam para nós. Nós estamos agora nesse mês de setembro, trabalhando a questão do Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. E é uma das temáticas que a gente vem discutindo muito, porque muitas pessoas que já cometeram suicídio, que já tentaram a sua própria vida, às vezes nós, enquanto serviço de saúde mental, a gente não toma conhecimento. Isso para nós é preocupante. Então cabe um alerta para toda a população que a gente não consegue estar atento e ter os olhos a todo o município. Mas eu acho que cada um, se tiver um pouquinho de bom senso, de entender o processo da saúde mental, vai poder nos ajudar. A pandemia, Covid-19, o isolamento, tudo isso que aconteceu durante esses 560 e poucos dias em que não só o Brasil e o mundo inteiro vive, esse problema sério, isso tem aumentado, tem incidido com relação ao aumento do número de casos de pessoas com mais transtornos, isso tem abalado o psicológico das pessoas? Sim, eu acho que a pandemia, mesmo que ela é um fato histórico de saúde pública, uma doença aí que pegou a sociedade de surpresa, em 17 de março de 2020, também nos pegou enquanto serviço público, nós não estávamos preparados para parar o mundo e pensar uma pandemia de que agora a nossa vida vai mudar. O isolamento social, ele fez com que as pessoas tivessem que se adaptar a novas rotinas e muitas pessoas ficaram trancadas dentro de casa. Algumas a sua vida teve que continuar por conta do trabalho, mas muitas pessoas ficaram em isolamento social. E o isolamento social, ele leva ao paciente desencadear uma série de sentimentos. E quando é que a gente começa a pensar a questão do transtorno mental? Quando é que a gente começa a identificar a questão do transtorno mental? Quando o indivíduo que vivencia um turbilhão de sentimentos, de emoção durante todo um dia, ele não consegue mais dar conta. E a pandemia mostrou isso. Então ela mostrou um fator bem preocupante para nós, a questão dos idosos, a questão das escolas. A própria família teve que se reinventar nesse modelo de isolamento social.
Muitos casos sim desencadearam a questão do transtorno, eu acho que gerou um estresse muito grande para a sociedade, para as famílias, que levaram as pessoas aí a fazer uso de medicação. A medicação é um outro fator bem preocupante para nós, né, com relação ao uso dos benzodiazepínicos, mas eu acho que a pandemia ela trouxe uma lição para nós, que é de talvez nós vermos a vida de uma forma diferente, de que no instante em que nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos mais. Então, de que cada minuto para nós é importante. O CAPS de Lauro Miller, completando essa semana, né, com o retorno das atividades, 7 anos de atividade. Qual o balanço que você faz, né, dentro do propósito para que aquilo que se propôs o CAPS com a sociedade? Está cumprindo com as suas obrigações e o anseio da sociedade? Então, o CAPS ele foi implantado, né, em 19 de setembro de 2014, completando então nesse último domingo os seus 7 anos. Eu estou enquanto coordenadora do CAPS há 5 anos. Eu posso dizer que nós conseguimos transformar muitas vidas. Eu acho que ele faz um diferencial muito grande. Por quê? Aqueles pacientes que frequentam o CAPS é a única atividade social que eles têm, é o único vínculo com a comunidade que eles têm. Muitos desses pacientes, eles vivem em próprio isolamento familiar. Então, eles acabam não tendo um vínculo com a sociedade, com a igreja, com a comunidade, de amizades, de próprias confraternizações familiares, como toda a sociedade tem. Então, eles vivem dentro de uma família, dentro de um mundo isolado. Então, o CAPS acaba sendo um momento de interação social para eles. Eu considero extremamente positivo. Eu acho que, assim, em âmbito nacional, nós temos um desmonte da política de saúde mental, nós temos aí uma coordenação estadual, uma coordenação nacional, em que ela aposta muito mais em serviços de institucionalização, que é internar, retirar esse paciente da sociedade, do que o serviço de inclusão social. Nós, enquanto trabalhadores de CAPS, a gente vai sempre trabalhar na esfera de inclusão, de que esse paciente ele deve estar estável e ser reinserido na sociedade. E o futuro disso? É avançar mais nesse sentido? Como é que você avalia o que vem aí pela frente, principalmente pós-pandemia, que acreditamos que ela deve estar caminhando para o seu final? Então, acho que com o fim da pandemia, né, Júlio, acho que nós esperamos aí, né, completar as etapas de vacinação da Covid e de que a vida retorne, né, no seu rumo normal. Mas com as pessoas com uma visão modificada, né? Em que sentido? De que a vida é passageira, de que a gente tem que acreditar que só o ter, ele não é o mais importante, e sim o ser. E eu acho que as pessoas, elas se perdem nisso, a gente passa muito tempo da vida pensando em adquirir alguma coisa do que fazer alguma coisa. E talvez a maior lição que traz para mim de toda essa pandemia, enquanto serviço de saúde público, enquanto serviço de saúde mental, é a questão da valorização dos trabalhadores de saúde. Enquanto o mundo parou, enquanto muitas pessoas pararam, nós, trabalhadores de saúde, ficamos na frente. Nós ficamos numa linha de frente, correndo um risco, sem saber o que ia acontecer. Então, assim, os meus aplausos realmente são para os trabalhadores de saúde, mas acho que o mais importante é que eles deram um exemplo do quê? De amor, de solidariedade ao próximo. Verdadeiros soldados, né? Aquele soldado que vai para a guerra para, se precisar, morrer pela pátria. O pessoal da saúde provou que se precisasse pegar Covid e arriscar a vida, eles estavam ali para isso. Sim. Eli, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão dos pacientes. Você falou aí no começo, era uma das coisas que estava aqui para te fazer a pergunta, mas você falou de uma forma bastante sucinta. Os hospícios, né, os manicômios, eles não existem mais, eles foram abolidos? Como é que está isso hoje? Então, hoje nós temos um processo dentro da questão da política de saúde mental, que é a luta antimanicomial. Então, se extinguiu o manicômio, onde as pessoas eram asiladas, né, dentro dessas instituições, dentro desses hospitais, e com a reforma psiquiátrica se implantou, se instituiu a questão dos centros de atenção psicossocial e dos CAPs, né, e dos hospitais dias e hospitais de tratamentos psiquiátricos e de dependência químicas.
Então hoje em Santa Catarina a gente tem algumas referências em âmbitos hospitalares, mas nós temos ainda sim no IPQ, que é o Instituto de São José, alguns pacientes que são moradores, e nós temos no Hospital de Morro da Fumaça, com o fechamento da Casa de Saúde Rio Mãe, ainda alguns moradores. Por que esses pacientes estão lá? Porque eles não têm mais famílias. Criciúma foi o único município da região que instituiu o programa de residência familiar, residência terapêutica, residencial terapêutico, onde acolheu aqueles pacientes que não têm família, e esses pacientes vivem nesse residencial, com o apoio, claro, de toda uma equipe, para evitar que eles fiquem institucionalizados. Hoje, a política antimanicomial, a política de saúde mental, ela trata de que nós devemos utilizar as unidades hospitalares para o paciente em situações de surto, o paciente que está grave, que precisa ser estabilizado. A partir do momento que se estabilizou o quadro de saúde dele, ele vai retornar para o seu município de origem e ele vai se tratar nos CAPs ou nos programas de saúde mental naqueles municípios que não têm. Essas doenças relacionadas ao psíquico, elas podem ser previstas no exame de pezinho, no exame de pré-natal, numa ultrassonografia ainda na gravidez da mãe? Ou são doenças que vão se adquirindo ao longo da vida, com alguns problemas, alguns transtornos que ocorrem quando na infância e na adolescência? Então, a questão da doença mental, nós não temos um diagnóstico em termos de exames laboratoriais, exames de imagem. Não dá para a gente fazer um eletroencefalograma e descobrir que eu tenho um transtorno de bipolaridade ou de esquizofrenia. Ela está ligada a uma questão comportamental. Existem estudos que dizem que nós temos uma predisposição genética, hereditária, mas nós não temos comprovação. Portanto, nós conseguimos identificar isso lá na fase da adolescência, na fase adulta, a partir do momento dos comportamentos. Então, que eu vou identificar como que o paciente vai lidar com a questão do humor dele, como que ele se relaciona com a sociedade, se ele é um indivíduo isolado, se ele é um indivíduo muito agressivo. Então, nós começamos a identificar através da parte comportamental. A doença mental é uma das coisas que às vezes tem alguns gatilhos que ela pode ser simulada, E às vezes nós, enquanto profissionais de saúde, nós sempre nos preocupamos em fechar um diagnóstico através do médico psiquiatra, através do psicólogo, depois de uns 4 a 5 atendimentos. Então, assim, eu não posso fazer um atendimento e já diagnosticar que aquele paciente tem esse transtorno. Então, assim, porque é uma questão comportamental. Hoje nós temos uma questão da política de medicamentos muito boa, uma linha medicamentosa, farmacológica aí, que são os estabilizantes de humor, muito importante, que são associados à parte terapêutica para a gente trabalhar os transtornos mentais. E aqueles que acabaram adquirindo isso por conta de ingestão de drogas lícitas, ilícitas, psicotrópicos e tudo mais? Então, hoje a questão dos usos de benzodiazepínicos e substâncias psicoativas, que seriam crack, cocaína, bala, maconha, eles desencadeiam transtornos graves, sim, severos, e que eles podem incapacitar uma pessoa, sim. Então, assim, a questão do tratamento da droga, eu sempre digo, da dependência química, é um dos trabalhos mais desafiantes para nós enquanto CAPs, muito mais do que tratar um paciente esquizofrênico. Porque o paciente dependente químico, ele é manipulador, então ele tem ganho intencional, mas ele é doente. E aí nós precisamos tratar ele com respeito como todos os outros transtornos. Porém, diferente do paciente esquizofrênico, do paciente com transtorno bipolar, que eu vou tratar com uma medicação e que talvez ele vai ter uma adesão e a medicação vai ter uma reação muito mais importante do que o do dependente químico, o dependente químico eu sempre digo que ele precisa querer, Tratar o paciente com a questão medicamentosa não é suficiente se não exigir o desejo do paciente de querer parar de usar. Nas minhas falas com o paciente eu sempre faço uma comparação. A dependência química é como comer chocolate. A
pessoa que gosta de chocolate, ela não fica sem, ela desencadeia uma dependência, que gosta de café. A mesma questão funciona para o paciente dependente químico. E cada vez mais ele vai precisar de uma dosagem mais alta da substância para suprir a sua necessidade. O que a gente diz, o que acontece com a droga? Como ela age direto no nosso sistema central nervoso, ela nos dá a sensação de falso prazer, de que todos os problemas que eu tinha, ele resolveu. Então a sensação de quem usa é maravilhosa, portanto a consequência da droga é que não é. E como que a gente trata esse paciente? Ele precisa querer, ele precisa entender que a droga, parar de usar droga é mudança de comportamento. E ele precisa querer isso para ele. Senão nem a parte terapêutica, nem a parte medicamentosa, porque a parte medicamentosa ela vai agir no sistema central para aliviar a abstinência da droga, a fissura. Mas ela não vai fazer, não existe uma medicação que hoje eu tomo, um remédio que vai dizer assim, eu vou tomar e amanhã eu não vou sentir mais vontade de usar droga. Não existe. Por mais que a gente tenha uma linha aí farmacológica muito boa, mas não existe a pílula mágica que faz o indivíduo deixar de ser dependente químico. E isso também está incluído, é óbvio, o álcool, né? Tanto o álcool, que é uma droga lícita, que é uma droga preocupante, eu acho que assim, toda droga ela traz, além, né, de um malefício para a saúde do indivíduo, mas para a família, né? A família ela acaba adoecendo junto com esse paciente, assim como o cigarro, né? Se a gente pensar a questão do tabagismo, ela é uma droga lícita, mas as pessoas não têm noção do malefício que isso traz para a saúde. Sendo que se a gente pegar hoje a questão do tabagismo, a gente tem o quê? 60 substâncias cancerígenas. E às vezes a pessoa ao lado fuma junto, né? Que é o, sim, que é o fumante passivo, né? Então ele acaba, eu digo que ele fuma mais por quê? Porque quem utiliza um cigarro, ele tem o filtro. Então ele acaba, né, segurando algumas substâncias tóxicas. O paciente passivo, a pessoa ali que é fumante passivo, ela não tem o filtro. Então ela acaba passando por todo esse processo de todas essas substâncias, então, ou seja, ela fuma mais do que o fumante ativo. Ô Beli, deixa eu te fazer uma pergunta com relação agora ao CAPS e à assistência aqui em Lauro Miller, do modo geral. Nosso CAPS está funcionando certinho, redondo, tudo que precisa, tudo que preconiza, estamos bem, estamos no dia, ou ainda falta muito para chegar no ideal? Então, a nossa equipe, Júlia, ela ainda não está completa por conta de um decreto que a gente tem vigência, né, decreto do Covid, de novas contratações até 31 de dezembro. O que me deixa muito feliz é que eu tenho uma gestão hoje, que ela, uma secretária, por ser enfermeira, e que sabe da importância do serviço de saúde mental no município. Então isso me conforta que depois de 31 de dezembro, seria o próximo ano aí de 2022, a gente possa ter a nossa equipe completa, que a gente possa ter os investimentos na questão da política de saúde mental e a gente fazer um diferencial. Porque nós temos ainda pacientes, sim, que a gente não atende, né? Nós temos pacientes que ainda não aderiram ao serviço. Então, assim, nós tivemos o privilégio agora de receber um carro, né? Um carro para visitas, mas nós precisamos ainda de um transporte maior para o atendimento dos nossos pacientes. Nós temos uma boa adesão dos nossos pacientes, então não precisamos definir dias para eles virem, eles vêm todos os dias, porque eles gostam de estar no CAPS. Então, assim, ter o apoio da gestão acho que faz toda a diferença. Com relação à assistência social no município, embora a gente não tenha um secretário que seja técnico, mas nós temos uma pessoa que é bastante humilde, tá? Uma pessoa que escuta os técnicos e que está empenhado em fazer aquilo que é política pública de assistência social. Por muitos anos, aí há 20 anos eu estou no município e eu sou uma das profissionais que sempre briguei que a assistência social não é para fazer a promoção de eventos, de bailes, de festas, não. A assistência social é para atender aquele indivíduo que está em situação de vulnerabilidade. Porque se eu identificar aquela família que vive em situação de vulnerabilidade, de desemprego, que tem a questão de dependência, de conflito familiar, de violência dentro de casa, eu vou evitar gastar em outras políticas públicas. Eu vou ter melhor desempenho na educação, eu vou ter menos gastos na saúde. Então, ter esse investimento na política de assistência social faz um grande diferencial. Você falou que eles vão todos os dias, eles gostam de estar lá. O que é feito, o que é
apresentado para eles que faz com que eles gostem e vão todos os dias? Então, a gente tem terapias de grupos, psicoterapias, né? O paciente com transtorno mental, diferente de qualquer cidadão que, por exemplo, acordar de manhã, tomar um banho, escovar, fazer a sua higiene pessoal, trocar a sua roupa, arrumar a cama, que para nós é algo básico, eu tenho paciente que não faz. Então, qual é o nosso trabalho enquanto profissional de psicoterapia? É a gente trabalhar justamente essas limitações. Por que esse paciente não faz? Não é porque ele não quer fazer, porque a própria doença dele não permite com que ele faça. Então, nós trabalhamos desde a questão da higiene ao desenvolvimento de habilidades com eles. Nós tivemos no último dia 30 e 31 agora do mês de agosto um curso de jardinagem e paisagismo, onde foi ofertado para os nossos pacientes em que eles aprendessem a fazer um jardim na sua casa. Então, a gente tem essa dificuldade da inclusão desse paciente na sociedade. Ele pode ser um curso profissionalizante? Pode, mas a gente tem aquele paciente que não faz o que é básico. Além disso, a gente também oferta todo o atendimento medicamentoso, médico e as atividades ocupacionais, que é ocupar o indivíduo com atividades de artesanatos. A gente tem oficina de culinária, oficina de dança, oficina de cuidados pessoais. Então, a gente busca desenvolver as oficinas com base nas habilidades que eles têm. Então, a gente tem pacientes que têm mais habilidade com artesanatos, então ele vai para a oficina de artesanato. Então, conforme a necessidade que a gente identifica de cada paciente, a gente tem um plano terapêutico para esse paciente e ele é inserido. Então, a gente vai ter pacientes que vai a semana toda, que vai uma vez por semana, que vai duas. Então, conforme a necessidade daquilo que nós precisamos desenvolver. Pela sua desenvoltura nas respostas, nas suas colocações, posso dizer e afirmar que você gosta daquilo que faz. Gosto. Eu gosto de ser assistente social, né? Acho que ser assistente social não é por uma questão de salário, mas eu acho que pela responsabilidade enquanto pessoa de fazer a diferença na vida do outro. Então, aquilo que para muitos pode ser insignificante, para nós qualquer resultado, qualquer movimento é um avanço para aquele paciente. E para nós que lidamos com a saúde mental, nós vermos um paciente que ele entra no CAPS, em que ele não consegue se socializar, se comunicar com ninguém, ele participar de uma atividade ao público, de uma dança, então para mim é dever cumprido. Então, eu sou muito grata, acho que pela profissão que eu escolhi. Eu sempre digo que, indiferente de gestão, de secretário ou de prefeito, eu trabalho para o povo, né? Eu sou servidora pública há 20 anos, o meu compromisso é com a sociedade, o meu compromisso é com as pessoas, e eu acho que eu tenho uma missão enquanto profissional e enquanto pessoa de fazer a diferença na vida das pessoas que eu atendo. Muito bem. Mary, gostaria de deixar o microfone do nosso programa, Júlio César 8h30, à sua inteira disposição. Se teve algo que eu esqueci de perguntar, algo que eu não comentei, que você gostaria de falar, microfone e as câmeras à sua inteira disposição. Então, Júlio, eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição da população. Enquanto servidora pública, né, eu estou à disposição para trabalhar para o povo. Agradeço, uma boa noite a todos. Muito bem, eu conversei com a Rosemary Cândido, assistente social, ela que é coordenadora da equipe do CAPS aqui no município de Lauro Miller. Quero agradecer mais uma vez você, né? Muito obrigado por ter vindo, se disponibilizado a bater esse bate-papo aqui com o Júlio César no nosso programa que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no YouTube e também no Facebook. Se você ainda não deixou o seu joinha, vai lá, né? Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, participe, né? Compartilhe também aí no Facebook. E eu quero agradecer mais uma vez a Exupre Uniaselv pelo patrocínio do nosso programa. E você já sabe, você pode ser o próximo convidado a estar aqui, né, sentadinho nesse sofazinho de 2 lugares, para a gente bater um bate-papo legal e reto, conhecer um pouco da sua pessoa, das suas atividades. Grande abraço e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço.